Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IllustraCode e está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos aprender como criar uma pré-validação de senha. Se o usuário estiver digitando uma senha ali no formulário, nós podemos fazer uma pré-validação da quantidade de caracteres, podemos fazer uma verificação se tem letras maiúsculas ou não, porque o que é importante em uma senha? Que esteja a maior variação possível e a maior quantidade de caracteres possível. Então nós temos que colocar o mínimo de caracteres, fazer uma verificação se possui letras maiúsculas ou não, se possui caracteres especiais, assim garantir ainda mais a segurança da senha do usuário. E claro que isso não garante a segurança de 100%, mas é um meio caminho andado para garantir maior essa segurança. E depois a verificação final é feita depois através do PHP ou a linguagem que você esteja usando aí no back-end. Então nesta aula nós vamos fazer meio que uma continuação das duas aulas anteriores que nós fizemos. Na primeira aula nós criamos o efeito float label, onde ao clicar no nosso input, o nosso label ele sofre uma pequena alteração de propriedades CSS. E caso você queira assistir essas duas aulas, vou deixar na descrição para você assistir a primeira e a segunda aula. Mas caso você queira ir direto para a parte de pré-validação de senha, então eu vou deixar também na descrição todo o arquivo que nós fizemos nas aulas anteriores, beleza? Então o que nós vamos aprender nesta aula? Nós vamos aprender como se existe algum tipo de caractere em uma variável. Temos uma variável com um determinado tipo de valor e nós podemos fazer a verificação se existe algum determinado caractere e assim diferenciando entre minúsculo e maiúsculo. E também, além disso, de verificar se possui algum caractere em determinada variável, nós podemos fazer a verificação da posição de um determinado caractere. E também nós podemos verificar qual caractere que está em determinada posição. Por exemplo, se eu coloco 10, eu posso saber em determinada variável qual caractere que está nesta posição. E também nós vamos entrar também um pouquinho de detalhes sobre estrutura de repetição, vamos aprender sobre o método indexOf e também de char@, que é uma nova propriedade que eu nunca ensinei, são métodos novos que eu vou aplicar nesta aula, beleza? Então vamos desconstruir o nosso código. Então aqui temos o nosso formulário com usuário e senha que nós criamos nas duas últimas aulas, e aqui nós vamos começar a digitar. Por exemplo, se eu coloco um caractere especial, que é o arroba, então podemos ver que ali no feed de informações sobre a senha, ele vai ficar verdinho, dizendo que nesta senha nós possuímos caracteres especiais. Se eu coloco uma letra que possui, qualquer palavra que possui letra maiúscula, então ele vai dizer que esta senha possui letra maiúscula. E se eu coloco mais de 8 caracteres, então ele vai dizer que tem 8 caracteres, porque o requisito mínimo para a nossa senha é que tenha no mínimo 8 caracteres. E se eu colocar qualquer número, então ele vai mostrar que foi adicionado algum número, e assim nós vamos liberar o botão para o usuário fazer o login ou para o usuário cadastrar aí no banco de dados, beleza? Então agora vamos no nosso código e vamos digitar primeiro as informações HTML. Então eu vou colocar debaixo, aqui dentro do form, vamos colocar dentro do form, todas aquelas informações. Lembrando que todo esse código aqui nós fizemos na última aula, onde nós criamos o efeito float label. Caso você tenha interesse em criar, você pode ir na descrição que eu vou deixar o link para você fazer o download, beleza? Então vamos começar a criar. Vou criar aqui uma div que eu vou chamar de class info, e dentro dessa div eu vou colocar div class, eu vou chamar de feed, porque vai ser as informações. Eu vou duplicar, vou colocar 4 feed. Aqui o primeiro eu vou colocar número de caracteres, vou colocar mínimo 8. Vamos colocar aqui o 8, e você pode colocar a quantidade de caracteres se for necessário. Eu recomendo no mínimo 8, mas você pode deixar livre para o usuário colocar a quantidade de caracteres que quiser, beleza? Quanto maior, melhor, quanto mais variação, melhor. E o segundo, eu vou colocar letras maiúscula, e podemos deixar aqui um exemplo para o usuário. O terceiro eu vou colocar números, vamos colocar aqui para o usuário entre 0 a 9, e o quarto eu vou colocar caracteres especiais. E podemos colocar aqui alguns exemplos, por exemplo, o arroba, vamos colocar também o cifrão, vamos colocar também a porcentagem, vamos colocar também esse comercial e vamos colocar também o exclamação. Então vamos agora no nosso navegador para ver como é que está ficando, vamos atualizar. Então por enquanto apareceu aqui as nossas informações abaixo, então o que nós temos que fazer agora é aplicar algumas estilização. Então vamos aqui na parte dos estilos, eu vou colocar os estilos para o info. Vamos colocar o tamanho da fonte de font size de 12 pixels, vamos colocar o margin top, vamos colocar de 20 pixels, e line 8, que é a distanciamento entre uma palavra e a outra, na linha de cima e na linha de baixo. Então, vamos colocar line 8 de 16 pixels, e vamos colocar o color, que é a cor da nossa fonte. Vou colocar essa cor aqui que eu fui testando até que cheguei nessa cor hexadecimal 3B.
Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar aqui para ver como é que está ficando. Então ficou todas essas fontes um pouquinho menor e ficou todo vermelho. E claro que quando você for aplicar nos seus projetos, você não vai colocar desta forma. Eu acho que fica um pouquinho desorganizado. Eu prefiro fazer de outra forma, talvez colocar uma interrogaçãozinha aqui do lado. Eu aplicar outro jeito de mostrar essa informação para o usuário. Onde eu estava criando um sistema financeiro e o que eu fazia? Toda vez que o usuário ia digitando, então ia mudando a cor da nossa barra aqui. Então eu estou fazendo desta forma só para você visualizar melhor, mas depois que você entender como é que funciona toda a parte lógica, você pode aplicar de diversas formas aí nos seus projetos, beleza? Então eu estou fazendo dessa forma por questão você visualizar melhor aqui o nosso código e entender toda a lógica por trás disso, beleza? Então agora o nosso código, aqui no campo de senha, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma verificação ao soltar a tecla. Ao soltar a tecla, ele vai reconhecer o caractere que está sendo digitado ali no nosso campo de senha. Então eu vou colocar on queue up, que é ao soltar a tecla, então ele vai chamar alguma função. Esta função será verify, vou colocar verify pass, e eu não vou enviar nenhum parâmetro, porque eu vou requisitar lá na nossa função do JavaScript. Eu já criei várias aulas aqui explicando sobre as funções e também sobre os eventos de mouse, então eu vou deixar aqui no card também para você saber um pouquinho mais sobre funções e também sobre os eventos de mouse e teclado. Bom, criado aqui o nosso evento, então vamos chamar esta função. Logo abaixo aqui do script que nós criamos na aula anterior, então vamos chamar esta função function verify senha, que eu coloquei em inglês. Então está aqui a nossa função criada. Então vamos requisitar primeiramente o valor que está sendo digitado aqui. Para requisitar o valor é bem simples. Eu vou colocar dentro de senha, colocar document, eu vou chamar pelo get element by name, eu vou chamar pelo name da nossa tag. Podemos ver aqui da nossa senha, o name ele é pass, então eu vou chamar por esse name, beleza? Então nós colocamos entre parênteses, colocamos pass e em seguida nós colocamos a posição. Porque nós podemos ter em um formulário mais de um name com o mesmo nome. Então, por isso que eu tenho que colocar a posição. Neste caso, como só tem um, então eu vou colocar posição 0. Em seguida, eu vou colocar o valor que eu quero captar. Agora, vamos mostrar na tela este valor. Simplesmente, nós colocamos alert. Eu vou colocar a variável senha. Então, vamos lá no nosso navegador para ver se está funcionando. Vamos atualizar. Então vamos digitar aqui qualquer valor. Então podemos ver que apareceu a letra A e a letra B porque ele está captando todos os valores que estão sendo digitados aqui no nosso input. Qualquer letra que eu digitar, ele vai aparecer aqui no nosso alert. Então podemos ver que está funcionando o nosso evento de teclado e também está funcionando a nossa função. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, criar algumas variáveis das informações que eu quero que seja digitado no nosso campo de senha. Então eu vou colocar aqui uma variável maiúscula e eu vou colocar todos os valores que eu quero que seja digitado como maiúsculo. Claro que tem outra forma de fazer isso, mas eu vou explicar dessa forma, uma forma mais simples, para que você possa entender de uma maneira geral todo o contexto lógico aqui da nossa validação de senha, beleza? Então eu já tenho aqui digitado todas as nossas letras, então eu coloquei todas as letras em maiúsculo. Se eu quero em maiúsculo, então eu tenho que digitar todo o texto em maiúsculo. E eu também quero criar outra verificação, que é a verificação de números. Quais números que eu vou querer? É de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então esses são os valores e números que eu vou aceitar. Eu posso criar também uma variável para os valores de caracteres especiais. Quais são os valores que eu quero? Eu quero apenas estes. Então por isso que para o usuário eu tenho que mostrar quais caracteres especiais que eu posso aceitar, beleza? E para fim de teste, eu vou fazer o seguinte. Aqui no nosso campo de senha eu coloquei o tipo password. Então quando eu digitar qualquer valor ali no nosso input de senha, ele vai ficar oculto. Mas para nós visualizarmos o que estamos fazendo, eu vou mudar para text. E assim que terminar toda essa parte de validação, então voltamos novamente para password. Porque lembrando que senha, elas têm que ficar oculto ali no nosso navegador, beleza? Então eu vou deixar text somente para nós visualizarmos. No início da aula eu falei sobre a verificação se existe determinado caracteres em uma determinada variável. Então eu preciso explicar qual é a necessidade do index of. Vamos considerar a seguinte variável, var maiúsculo, e vai ter os seguintes caracteres do alfabeto em letra maiúscula. E lembrando que as posições sempre começam com a posição 0 e vai até a posição assim infinitamente. Sempre começa com o 0. O nosso alfabeto tem 26 letras, mas aqui vai até 25 porque começamos com o 0. E vamos considerar o seguinte, temos aqui o nosso console log, ele vai pegar a variável maiúscula, vai colocar o index of e eu coloquei a letra maiúscula A. Então qual vai ser o resultado? O resultado vai ser 0, porque o A ele está na posição 0. E se eu colocar maiúsculo index of, a letra F, então o resultado vai ser 5, porque o F está na posição 5. E se eu colocar maiúsculo index of, mas só com a letra A,
minúsculo, ele vai mostrar 0? Não, dessa vez não será 0, mas sim será menos 1. Toda vez que ele não encontrar nenhum valor correspondente dentro desta variável, então o valor será menos 1. Então já podemos entender que se, por exemplo, nós criarmos ali uma validação de senha e eu quero que tenha letra maiúscula, se der o resultado diferente de menos 1, significa que possui letra maiúscula nessa senha. Mas se acaso só der resultado menos 1, é porque ainda está faltando essa letra maiúscula. E assim você pode fazer qualquer tipo de verificação. Eu quero que só tenha letra minúscula, então você tem que colocar ali dentro da variável letras minúsculas e ele tem que fazer essa verificação. Se der resultado positivo, então possui aquele determinado caractere, mas se der resultado menos 1, significa que não existe, beleza? Então é assim que nós trabalhamos com o index_of, ele vai verificar se existe aquele determinado caractere em uma determinada variável, beleza? Então vamos aqui no nosso código, então vamos aplicar esses testes. Aqui logo abaixo eu vou colocar console log, eu vou colocar de senha, porque é a senha que nós estamos captando, e em seguida eu vou colocar index_of e vamos fazer o primeiro teste com a letra A minúscula. Vamos atualizar, vamos abrir aqui o nosso DevTools, vou colocar aqui do lado para ficar melhor para nós vermos. Vou abrir aqui o nosso console e vamos digitar a nossa senha. Vamos digitar qualquer valor aqui, vou colocar o S. Deu resultado menos 1, vamos colocar a letra E. Deu resultado menos 1 também, podemos ver que deu o valor 2, vamos colocar a letra A. Então podemos ver que apareceu agora um número diferente de menos 1. E podemos ver que ele está na posição 2, porque é 0, 1 e 2. Então toda vez que der um resultado positivo ou acima de 0, então significa que possui aquele determinado caractere aqui no nosso texto. Então aqui a verificação que eu fiz foi da letra A. E podemos mudar aqui a letra para nós fazermos outra verificação. Vamos fazer um teste com a letra E. Vamos atualizar. Vou digitar A, vai aparecer menos 1. S também vai ser menos 1. Vamos colocar o E. Então apareceu aqui a nossa posição que está a letra E. Vamos limpar aqui, vamos fazer novamente. Então aqui está dando menos 1 porque não foi encontrado a letra E. Vamos digitar qualquer outro caractere e vamos colocar a letra E. Então podemos ver que agora ele está na posição 7. Agora que o index_of está funcionando, agora nós precisamos eu preciso explicar outro método para nós depois entrarmos toda na parte de verificação de senha. E eu preciso explicar sobre o char_at. Então vamos entender o método char_at. Então aqui temos a nossa variável maiúscula, e eu vou colocar os mesmos valores, que começa com a posição 0, vai ter a 25. E aqui temos o nosso console log, eu vou colocar maiúscula, char_at, e eu vou colocar o valor 0. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar a letra A, porque o A está na posição 0. Então podemos ver que aqui ele está fazendo o inverso do index_of. Enquanto o index_of ele vai procurar determinado caractere em uma variável, aqui ele vai fazer o contrário. Nesse caso, ele vai procurar um caractere em determinada posição. Então se nós fizermos maiúsculo char_at 5, então ele vai mostrar a letra F, porque o F está na posição 5. Então é desta forma que nós trabalhamos com char_at. Para nós procurarmos a posição de determinado caractere dentro de uma variável, usamos o index_of. Para procurar qual caractere que está em determinada posição, então usamos o char_at, beleza? Então vamos aqui no nosso código e vamos digitar aqui o nosso char_at. Então aqui em vez de ser index_of, eu vou colocar char_at. Aqui no E eu vou colocar a posição, vou colocar a posição 1. Então vamos lá no nosso navegador para ver se está funcionando. Vamos atualizar. Vamos digitar aqui a nossa senha. Eu vou digitar qualquer valor. Letra A, ele vai aparecer vazio. Por quê? Porque ele está tentando procurar qual caractere está na posição 1. Então vou digitar o próximo, a letra D. Então ele mostrou a letra D aqui, porque o que eu estava requisitando era qual caractere que estava na posição 1. Então lembrando que começa com a posição 0 e depois a posição 1. Então por isso que mostrou a letra D. Se eu digitar os próximos, ele vai continuar mostrando que está na primeira posição ainda é a letra D, beleza? Nós já aprendemos sobre o index_of, já aprendemos sobre o char_at e agora eu preciso te explicar sobre a estrutura de repetição. Eu já ensinei aqui em alguma das minhas aulas sobre a estrutura de repetição, mas eu preciso te explicar novamente sobre esta estrutura. Então, entendendo sobre estruturas de repetição, temos aqui o mais famoso for, temos também o tipo while e temos também do tipo do while. Vamos pelo primeiro aqui, o for. Temos essa estrutura, a variável n, ele vai receber 0, depois ele vai fazer uma verificação. N é menor que 3, então ele vai mostrar sim, é menor que 3, então ele vai mostrar na tela o valor de n. Em seguida ele vai fazer uma incrementação de mais 1. Quando eu coloco n mais, é a mesma coisa se eu estivesse fazendo n mais 1. Então por isso nesse caso ele acrescentou mais 1 ao valor da variável. Então ele vai fazer a verificação novamente. N é menor que 3,
sim, ele vai ser menor que 3 e vai mostrar na tela o valor do n. Depois ele vai incrementar mais 1. Então ele vai fazer uma verificação. N ainda é menor que 3? Sim, é menor, então vai mostrar o valor de n. E depois ele vai incrementar mais 1. Então agora o n vai ser igual a 3. Então ele vai fazer outra verificação. N continua sendo menor que 3? Nesse caso ele não é menor, porque é igual. Só se eu fizesse uma verificação. N é menor ou igual a 3? Daí sim, ele iria entrar nessa condição e ia continuar executando o nosso script. Nesse caso, o 3 ele não é menor que 3, então ele vai encerrar esta operação. E temos também o while, que é quase semelhante, só muda um pouco a sua estrutura. A variável vai receber o valor de 0, então ele vai fazer a verificação por várias vezes até que ele atinja esse limite, que o valor de n seja menor que 3. Ele vai mostrar na tela e vai ser incrementado de acordo com a verificação. While significa enquanto. Enquanto o n for menor que 3, ele continua executando o script. E assim vale também para o do while, que é a mesma coisa. Temos a nossa variável, que vai receber o valor inicial, que no caso é 0. Depois ele vai mostrar na tela este valor, vai fazer a incrementação e depois ele vai fazer a verificação. Podemos ver que aqui ele faz a verificação inversa. Ele executa o script e depois faz a verificação. Dos outros, ele faz a verificação para depois executar o script. O resultado final será o mesmo. E nesse caso, nesta aula, eu vou ensinar como usar a estrutura for, beleza? Então a estrutura for aqui para o nosso exemplo. Então vamos ter aqui nosso campo de senha. Eu vou colocar aqui um exemplo de ABC123 e ele vai fazer a verificação da quantidade de caracteres, que nesse caso tem 6 caracteres. Então, quanto o i for menor que 6, então ele vai continuar executando esse script. Então ele vai verificar a primeira vez que é 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6? Não. Por quê? Porque de 0 a 5 nós temos o espaço de 6. Então ele tem que fazer 6 repetições, porque é a quantidade de caracteres que nós temos no campo de senha. Então por isso que eu coloquei i menor que o comprimento dessa senha. Eu não poderia colocar i menor ou igual, porque ia dar 7 repetições e não é isso que nós queremos. Se dá 7 repetições, então ele vai dar erro depois na verificação, beleza? Então vamos aqui no nosso código, então vamos adicionar a nossa estrutura de repetição. Vou colocar for, o i ele tem que ser igual a 0. Vamos colocar o valor de 0. Enquanto o i for menor que senha e o seu comprimento, então ele vai continuar incrementando, que é i++, e executar o nosso código. Vamos colocar aqui um exemplo, console log e o valor de i. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar, deixa aberto aqui o nosso console, vamos digitar o valor de a. Então apareceu 0, vamos colocar s. Então ele repetiu o 0 e o 1, vamos colocar mais um aqui, ASD. Então ele repetiu o 0, 1, 2. Colocar mais um, deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil. Vamos colocar mais um valor. Então ele começou 0, foi até 4. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, mas lembrando que ele começa com a posição 0, beleza? Então por isso que ele foi até o valor 4, porque está aqui o 0. Vamos limpar novamente, vamos fazer mais um exemplo. Então ele foi até 5, temos 6 caracteres, mas ele foi até 5 porque começa com a posição 0, beleza? Agora que nós aprendemos já o index of, já aprendemos o char at, já aprendemos a estrutura for, agora eu preciso explicar como que nós vamos juntar o index of depois com o char at e depois nós vamos entender em detalhes como juntar as 3 operações, tanto o index of, char at e também o for para fazer toda essa verificação. Então agora vamos ver o index of com char at. Index of com char at. Então vamos fazer esse exemplo aqui da nossa variável com as letras maiúsculas e eu vou colocar aqui um exemplo com o nosso formulário e vamos digitar aqui uma senha que possui letras maiúsculas. Aqui no nosso caso, senha char at, ele vai verificar qual letra que está na posição 0, que no nosso caso é a letra M. Então toda essa parte de senha char at 0 é como se eu estivesse substituindo pela letra correspondente, que nesse caso ele captou ali do formulário a nossa letra M e ele vai colocar aqui nesse espaço entre parênteses. Então agora a verificação é, se na letra maiúscula ele vai fazer o index of, existe a letra M. Então no nosso caso ele vai encontrar a letra M que está na posição 12. Então depois qual é a lógica? Se for maior ou igual a 0, então ele vai dizer que tem letras maiúsculas, porque lembra que no index of ele vai fazer a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Nesse caso, como eu fiz uma verificação pelo char at na posição 0, qual é o caractere que está ali, e nesse caso ele reparou que tem a letra M maiúscula, então ele fez a verificação aqui na nossa variável de maiúscula, todas as letras correspondentes para ver se existia.
Então, como existe o M maiúsculo, então ele vai retornar a posição desse caractere. E se retornar a posição desse caractere e for maior que 0, então isso significa que existe essa letra maiúscula. E se acaso ele fazer a verificação, por exemplo, da letra I, que é da posição 1 do nosso campo de senha, ele vai fazer uma verificação ali na nossa variável de maiúsculo, ele vai ver que não existe I minúsculo, sim, somente I maiúsculo. Então ele vai retornar o valor -1, e assim ele vai dizer que não existe caractere minúsculo. Então vamos aqui no nosso código, vamos fazer essa verificação. Vou apagar por enquanto esse console porque não vamos usar, e vamos fazer uma verificação aqui antes do nosso for. Depois nós vamos usar essa estrutura for. Então eu vou colocar console log, colocar maiúsculo, eu vou colocar index of, e aqui eu vou fazer uma verificação do campo senha, porque é o valor que nós vamos captar. Eu vou colocar char at e eu vou colocar da posição 0. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então eu vou digitar aqui M maiúsculo, então ele já retornou o valor 12. Agora eu vou tirar esse caractere aqui, vamos limpar também nosso console. Vou digitar agora uma letra minúscula, letra A, então ele retornou o valor -1. Vamos colocar uma letra maiúscula, ele vai continuar retornando -1 porque eu coloquei a posição 0, que nesse caso é essa posição do A. Então ele vai retornar um valor diferente de 1 quando nós digitamos aqui o valor maiúsculo na posição 0. Vamos colocar o F maiúsculo, então ele retornou aqui o valor 5. Então vamos aqui no nosso código, vamos mudar aqui para a posição 5. Vamos salvar, vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então eu vou continuar digitando, vou colocar aqui minúsculo por enquanto. Vamos lá, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ele retornou -1 porque não foi encontrado nenhuma letra minúscula aqui na nossa variável maiúscula. Mas se eu apagar aqui, vamos digitar tudo maiúsculo. Então vamos digitar aqui a nossa senha minha, agora eu vou colocar maiúsculo. Então ele retornou aqui o valor 18. Então ele está dizendo que na posição 5 tem a nossa letra maiúscula. Agora que nós fizemos toda essa verificação, claro que aqui não pode ficar dessa forma aqui manual. Então o que nós temos que fazer? É fazer uma verificação de forma automática. Então por isso que nós vamos usar a nossa estrutura for para fazer essa verificação. Ele vai identificar a quantidade de caracteres e vai fazendo essa repetição. Ele vai para o valor 0, depois para a posição 1, depois posição 2 e assim de acordo com a quantidade de caracteres que temos na nossa senha. Por enquanto nós só estamos captando informações, depois nós vamos juntar todas essas informações para fazer toda essa validação de senha, beleza? Então como detectar um caractere? Vamos usar novamente a nossa variável maiúscula que vai ter todas essas informações. E vamos ver aqui um exemplo de minha senha. Temos aqui a primeira letra, ele vai fazer a verificação em todas as letras da nossa senha e eu vou criar uma variável, vou chamar de M mesmo, e eu vou criar uma array, uma variável multidimensional. No nosso caso, a letra M, ela não se encontra, a letra M minúscula, ela não se encontra aqui na nossa variável maiúscula, então ele vai colocar posição -1. Então ele vai fazer uma verificação da segunda letra. Nesse caso também não está na variável maiúscula, então vai colocar -1. A letra N também não está na nossa variável maiúscula, vai colocar -1 também. Para o H também vai colocar -1. A letra A também vai colocar -1, porque não está na nossa variável maiúscula. Mas a letra S, então como o S é maiúsculo, então vai colocar a sua posição. E assim por diante para todas as demais letras. Então o que nós vamos fazer? Se caso houver um valor acima de 0, então ele vai fazer a validação dessa senha. Que no caso nós estamos por enquanto só vendo a questão da letra maiúscula. Se nós entendemos a questão da letra maiúscula, nós já podemos aplicar na validação de números e de caracteres especiais ou qualquer outro tipo de validação que você queira aplicar na sua senha. Se você entendeu isso, já é mais de meio caminho andado, beleza? E agora o que nós precisamos fazer? Aprendemos o index of, já aprendemos char at, já aprendemos juntar esses dois métodos, já aprendemos a estrutura for, já aprendemos como detectar o caractere que está sendo digitado. O que nós precisamos fazer é juntar o for com o char at e o index of, mas só que esse assunto para a nossa próxima aula. Então na próxima aula nós vamos digitar todo o código, toda a parte lógica mesmo, para fazer toda essa validação. Então se eu fosse você, já se programava para não perder essa aula na próxima quarta, às 8 horas da manhã. Se caso você já esteja assistindo essa aula depois que lançou a segunda aula, então eu vou deixar aqui na descrição para você assistir a segunda parte desta aula, beleza? Então na próxima aula vamos juntar a estrutura for, index of, char at, para nós fazermos toda essa validação de senha e assim terminarmos o conceito sobre pré-validação de senha, beleza? Espero que você tenha gostado desta aula. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e também de ativar o sininho de notificação para ser notificado a cada nova aula, beleza? Então por hoje é só, fui e até a próxima.